noite. Segundas-feiras, na TV24, Olhos nos Olhos, com Henrique Medina Carreira. O convidado desta noite é o economista Alexandre Patrício Gouveia. Não é a primeira vez que está neste programa, mas há grandes problemas pendentes. É esse o título, aliás, da emissão de hoje. Cerca de um mês e meio após a Troika ter abandonado Portugal. E no dia em que entrou uma outra troika, 3 gestores profissionais naquele que é o maior banco privado português, o Banco Espírito Santo. Antes de irmos aos problemas nacionais pendentes, eu não posso deixar de colocar esta questão para ouvir a vossa sensibilidade, uma vez que Portugal está neste momento a ser notícia não por causa das medidas de austeridade, não por causa da crise, mas sim por causa da turbulência e perturbação nos mercados financeiros que a situação no Grupo Espírito Santo está a provocar. Como é que está a encarar esta situação toda? Está preocupado, professor Medina Carreira? Com os elementos disponíveis fornecidos pelo Banco de Portugal e, enfim, pelo Primeiro-Ministro, quanto ao banco em si, que é aquilo que nos preocupa mais, eu diria que não estou muito preocupado. Parece que há saídas e que as coisas não são tão negras como se possa pensar. Com o que se passa lá fora, provavelmente alguém vai ficar prejudicado. Mas eu olho para isso como um problema, do ponto de vista financeiro, desinteressante para nós. Parece que não vai chegar aos contribuintes portugueses? Eu acho que não, pelas informações que dão, e agora com esta substituição da administração também, enfim, é gente muito capaz, muito séria e muito rigorosa. Portanto, quanto ao BES Banco, eu estou sossegado. Não está sossegado em relação... Agora, pode-se dizer, bom, o que é que aconteceu? Este país está tudo em cacos. Isso é outro problema. O sistema bancário todo desmoronou, estas empresas estão a desmoronar, este país está todo a desmoronar. Mas isso é uma preocupação de caráter geral, não? A gente tinha grandes empresas, estamos o que só agrava o problema, convenhamos, não é? Claro. Mas nós estávamos a falar do BES, Sim. Agora, o panorama geral do país não é tranquilizador, como está bem de ver, como qualquer pessoa que tenha os olhos abertos vê, não é? Dr. Alexandre Patrício Gouveia, quer dar-nos a sua visão, ainda que breve, enfim, e perante os dados que dispomos. Teve uma experiência na banca, tanto quanto sei, não é? Tanto quanto me recordo. Como é que está a encarar esta preocupação com que Portugal está a ser encarado por outros governos, nomeadamente pelo governo alemão? Angela Merkel pronunciou-se sobre isto este fim de semana. Eu acho que para os depositantes do Banco Espírito Santo não têm problema nenhum, não têm risco nenhum, e os obrigacionistas do Banco Espírito Santo também não têm problema nenhum. O problema não está aqui no Banco Espírito Santo, está no estrangeiro, nas participações da família do Espírito Santo. Aqui em Portugal, se fosse necessário, havia ainda 6 mil milhões de euros disponíveis para fazer face a problemas de falta de capital. Que é aquele dinheiro da troca do plano de recapitalização da banca. Exatamente, mas o que eu acho que não vão ser necessários de ser aplicado neste caso, porque as dimensões dos problemas no BES em Portugal são muito reduzidos, porque a exposição neste momento do BES ao Grupo Espírito Santo no exterior é muito reduzida e o BES não está autorizado a financiar as suas operações no exterior. Portanto, eu acho que os depositantes portugueses não têm motivos nenhuns para estar preocupados, nem para alarme, e eu tenho certo que esta nova administração vai iniciar um processo de recuperação em que vai repor o banco no seu local normal. Mas não há dúvida que isto é um travão ao desenvolvimento económico que o país necessita. O que aconteceu não é um incentivo a coisa boa, não é? Sim, pelo que se sabe, no estrangeiro, nas participações do Grupo Espírito Santo no estrangeiro, os principais obrigacionistas e os principais criadores eram portugueses, cerca de 90% são portugueses, e portanto esses aí não sabem exatamente o que é que lhes vai acontecer, mas agora o que nós sabemos é que vai ser nomeada pessoas para gerirem o Espírito Santo International e o BSA, em Angola, que vão medir, comparar as graus de responsabilidade que existem entre os ativos e o valor dos passivos, e terão que encontrar uma solução, mas é isso que está ainda a perceber para se medir o que há aí para fazer. Mas o importante é que tudo isso acontece fora de Portugal. Muito bem. É um problema pendente também, enquanto pelo menos não houver uma... Este título estava a prever chuva, não é? E chuva da grossa, se me é permitida a expressão. Granizo. Ora bem, professor Medina Carreira, quando pensou no programa de hoje, e com este título, Grandes Problemas Pendentes, quais são, sumariamente, esses grandes problemas pendentes? É que nós tínhamos feito um programa há uns tempos relativos a problemas que, digamos, estavam encaminhados. Destes principais, em que vivemos nesta crise de há 3 anos. Neste momento, o Dr. Patrício Gouveia escolheu estes 4, que são o desemprego,
que é um problema escusado de encarecer, que é o problema dos custos do gás e da eletricidade, que é um escândalo. Aqui podia ser dito que não acabaram com autarquias também, que esse é outro problema. Aqui nunca se mexe quando se toca em interesses dos compadres. O problema da natalidade e dos pés de barro do sistema de segurança social, inevitavelmente vai manter gente a necessitar de dinheiro com uma população que não tem base, digamos, humana para manter o sistema, e também um problema que decorre de um assunto que eu desconhecia com rigor, que é o do semestre europeu. Isto até me parecia assim daquelas coisas que fazem em Algés e tal, na semana de não sei o quê, mas que é um semestre, não andaram aí a fazer barulho em Algés há dias. Este semestre europeu também. É um festival. Pois também. Este festival é pior, porque dói. Portanto, são estes 4 grandes temas. E quando dizemos que, ou quando diz que estão pendentes mesmo após a saída da Troika. Sim. Ou seja, estes são os problemas que o país não resolveu. O desemprego é óbvio, continua. Lá melhora um pouco, mas os custos do gás e da eletricidade eternizaram-se. Ninguém toca nisto, não sei bem porque, que interesses é que impedem de mexer nisto. A questão da fecundidade, isto é um problema que as mulheres têm para resolver e que não é fácil pô-las a ter filhos, como é evidente. Diria as mulheres e os homens. Tivemos aqui, mas as mulheres são o principal desta peça. E o problema deste semestre europeu, que eu encareço um pouco porque eu não lhe dava assim grande importância, que é a questão de se cumprir ou não se cumprir estes objetivos a que nos obrigamos perante a Europa. E isto é muito sério. Nessas avaliações porque por esta informação do Dr. Patrício Mas vamos começar talvez pelo desemprego, portanto. Sim, acho bem, até porque é humanamente o pior problema e é o mais imediato. Então, Dr. Alexandre Patrício Gouveia, como é que, porque é que o desemprego em Portugal é um problema pendente? Porque é que ele, durante a vigência da Troika, se agravou, e era previsível e expectável que ele se agravasse, mas porque é que não dá sinais de recuperação sustentável após a Troika? Eu gostava só de começar, além de agradecer o convite, para fazer votos para que a vossa colega Judite Sousa possa restabelecer o seu trabalho rapidamente e, na medida possível, a retomar os trabalhos com a boa disposição que todos nós nos habituámos e que ela nos habituou. E com o profissionalismo, seguramente. E com o profissionalismo, seguramente. Relativamente ao desemprego, o desemprego em Portugal começou a ser um problema a partir de mais ou menos 2006, quando nós ultrapassámos a média europeia. Portanto, quer dizer, nós já tínhamos problemas estruturais que provocaram o desemprego muito antes da crise internacional que surgiu só em 2008 e depois com o programa da Troika que surgiu em 2011. Portanto, nós não devemos associar o desemprego ao programa da Troika. No entanto, o que aconteceu, e porquê? Porque o Portugal começou a ter taxas de crescimento económico muito abaixo da média europeia, investiu mal o seu dinheiro e por isso a principal consequência foi começar a ver pessoas que sem ocupação, porque a economia já estava a ser mal direcionada para setores que não tinham futuro, nomeadamente a construção, em detrimento da indústria e da agricultura. Portanto, aí começou o problema, foi numa política económica errada. Com a Troika, a Troika preveu que o máximo do desemprego em 2013 atingisse 13,3%. Enganaram-se redondamente. Enganaram-se porque realmente chegámos aos 17%. E isso foi porque houve, além de se travar no investimento, houve também muitas empresas que também faliram e o poder de compra também baixou e, portanto, o consumo baixou e, portanto, houve realmente, inevitavelmente, o desemprego ia ter que aumentar. Agora, felizmente... Vamos olhar para o gráfico que tem sobre isto, Gouveia, que ilustra o crescimento. Deixa-me só dizer o seguinte, enquanto o gráfico não chega, uma promessa eleitoral do governo PS, que veio a ser o chamado governo Sócrates, não sei se lembram que um dos elementos de cartaz era mais 150 mil empregos. Bom, claro que não se criaram coisa nenhuma, é mais um daqueles cartazes para enganar a gente, não é? Olhamos então para o gráfico que nos traz e que nos dá a evolução e a comparação entre Portugal e a zona euro. Portugal a vermelho, a zona euro a amarelo, neste gráfico. Exatamente. Nós vemos que tivemos sempre a piorar até ao primeiro trimestre de 2013 e que aí se inverteu a tendência e de lá para cá o desemprego diminuiu em
cerca de 138 mil pessoas. Destas 138 mil pessoas, 70 mil encontraram emprego em Portugal, o que é muito positivo. 40 mil emigraram e 20 mil ou morreram ou passaram à reforma. Portanto, é bom que tenhamos consciência... Ou seja, um terço dos ativos emigrou. Não, só 40%. Portanto, dos 138 mil pessoas que deixaram de estar desempregadas, 40 mil foi porque saíram de Portugal. Mas há outro fenómeno mais importante, que os 70 mil foi porque encontraram um emprego em Portugal. Não é? Pronto, agora, o que é que... Interessa ver o que é que se pode fazer para reduzir... Alexandre, desculpe uma pergunta. Como é que se sabe que os que emigraram, 40 mil, eram empregados e deixaram de se empregar? Estavam inscritos... Quando vão filhos, vão mulheres, vão pessoas que não trabalham. Mas estavam inscritos como desempregados e deixaram de estar inscritos como desempregados porque, sabe-se, deixaram de viver em Portugal. A população ativa baixou também nesse valor. Ontem apareceu um número que, enfim, que dá que pensar. É o número de 162 mil, que se diz que estão para aí a fingir que trabalham nos estágios, ou umas coisas quaisquer em que o Estado dá um subsídio de desemprego disfarçado. São as tais políticas ativas de emprego, não? Que eu acho que é uma aldrabice, mas... Não, a formação profissional está em prática em todos os países europeus. Aliás, há uns países europeus que assumiram o compromisso de qualquer jovem até aos 25 anos, se não tiver emprego, tem imediatamente um curso de formação profissional. Portanto, isso à partida é positivo que se desenvolve isso. Agora, temos que saber gastar bem o dinheiro no fundo de desemprego. Nós andamos a falar disso há 30 anos. Eu sei. Isso, que me lembro. A formação é um escândalo. Desde há 30 anos. Todos os anos, os orçamentos da Segurança Social consignam cerca de 1.000 milhões para a formação. Eu não conheço nenhum sábio que tenha saído da formação. Ninguém. Nunca vi ninguém que soubesse alguma coisa que tenha vindo da formação. É mais um daqueles mitos que a gente alimenta com dinheiro muito da Europa. Sim, mas sem resultados objetivos e concretos, pelo menos palpáveis, que começam na economia, no crescimento da economia portuguesa. Certo? Não andam aí pela rua a incomodar, nem eles, enfim, passam tão mal. Mas enfim, não é fundamental na sua opinião. Não é a solução. Então, sim, mas é suposto aprendemos alguma coisa com o que temos feito, não é? Há duas maneiras de combater o desemprego. Uma é o crescimento económico, outra é... Essa é a solução. Quando se anda a discutir a reestruturação da dívida, eu acho que deviam estar muito mais empenhados em pôr a economia a crescer. Claro. Mas, enfim, isto é menos bem visto. Mas há outra forma também de combater o desemprego, que é justamente a formação profissional. Isto é um problema que a gente tem muito grave em Portugal, porque se nós compararmos, uma das razões de ficar desemprego em Portugal é o baixo grau de ensino que os desempregados têm. Das pessoas que têm em idade de trabalhar entre os 25 e os 65 anos, só 40% é que têm o ensino secundário completo. Não deixa de ser surpreendente e um bocadinho frustrante que isso seja a realidade 40 anos depois do 25 de Abril. Mas isso praticamente não mudou nada. Agora é 40%. A média europeia, a média dos 28, são 75% das pessoas que têm o curso secundário completo. E nós, há 10 anos atrás, em vez de 40%, tínhamos 24%. Portanto, ainda muito pior. E somos o pior país na Europa, há 28%. Com um nível de escolaridade. Isto tem um impacto brutal, inclusive no PIB, porque está hoje em dia provado que se Portugal tivesse a média europeia, não é preciso ter mais, se tivéssemos 75% dos portugueses com o ensino secundário, o PIB era 20% mais alto. E, portanto, isto é claramente um aspecto em que tem que ser atendido o nível de escolaridade dos portugueses e o nível de instrução, não só para aumentar o crescimento económico, mas para combater o desemprego, porque também é importante referir que esta diminuição de desemprego que houve, com os tais 70 mil postos de trabalho que foram criados, houve 200, é curioso referir isso, mas houve 220 mil pessoas que obtiveram um emprego e todas elas tinham o curso secundário ou o curso superior. E houve 140 que foram para o desemprego, mas tinham todos o ensino básico. Portanto, não há dúvida que as pessoas que têm mais qualificações têm mais facilidade em encontrar emprego. E é muito importante a atenção que se dê à formação profissional, porque hoje em dia gastam-se 2 mil milhões por ano em formação profissional, que é toda dada sempre pelo Instituto